Vamos orar. Senhor meu Deus, mais uma vez, meu Pai, na Tua presença, para te agradecer, meu Senhor, por esta oportunidade, por este privilégio de estar na Tua casa essa manhã, meu Senhor. Papai, abençoa cada um dos meus irmãos que aqui já estão, também aqueles que estão a caminho à Tua casa. Trago eles em paz, livrando e guardando de todo mal, meu Senhor. Continua conosco, assim como a Tua graça nos basta, a Tua presença esta manhã é suficiente, meu Deus, para nos ajudar, para nos abençoar e nos dar mais um domingo abençoado. Assim eu te peço em Teu nome, Jesus Cristo, e te agradeço. Amém. Gabriel, toca o Senhor com o hino. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou louvar com o hino 15 da harpa. Amém? O quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Ditoso então este meu
Deus abençoe o irmão Gabriel, esse louvor maravilhoso. Vamos se colocar em pé, para nós lermos nossa revista. Os irmãos que não têm revista e tiver interesse, nós ainda temos 4 revistas, tá? Os irmãos nos procurem, ou procura o Clailson e o Elis lá, pode pegar a sua revista. Temos 4 ainda. Os irmãos que não têm a revista e quiser acompanhar a nossa leitura, o texto de referência se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1, né, versículo 8, 9, 16 e 22. Irmãos que não têm a revista, o texto de referência se encontra em Ruth 8, 9, 16 e 22. Hoje é 26 de julho de 2020, é a nossa 4ª lição. O tema da nossa lição é: crise também é oportunidade de recomeço. Texto áureo: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e órfão beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth 1, 14. A verdade aplicada: a fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, ensinar que a fidelidade produz recompensa. Segundo, apresentar o caráter e a beleza da mulher cristã. E a terceira, mostrar que Deus sempre cumpre as suas promessas. O texto de referência é Ruth, capítulo 1, 8, 9, 16 e 22. Disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai a cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-a, ela levantaram a sua voz e choraram. Disse, porém, Ruth: não me insiste para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Esse é um texto de referência. Vamos fazer mais uma oração, e logo após, a Vladiane vai sumir para estar dando aula para nós. Amém? Vamos continuar orando pelos irmãos que estão enfermos. Alguns irmãos estão se recuperando, e eu creio que Deus nos dará a vitória, como sempre tem nos dado. Vamos orar. Senhor meu Deus, mais uma vez, meu Pai, na Tua presença, para te agradecer, meu Senhor, por esta oportunidade, por este privilégio de estar na Tua casa, mais uma vez, meu Senhor. Pai, quanto dos Teus filhos, dos meus irmãos, queriam estar aqui essa manhã, meu Pai, mas não pode estar por causa de uma enfermidade, Senhor, ou por qual outro motivo, meu Deus. Papai, visita cada um nessa hora, Senhor, ainda que eu não lembre todos os nomes, que eu não sei, Senhor, eu não conheço a necessidade de cada um, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, meu Deus. O Senhor é o Deus que cura, que restaura, que liberta, que livra. Continua guardando o Teu povo, a Tua igreja, continua abençoando, meu Senhor. É o que nós pedimos nesta manhã. Continua conosco, meu Deus. Abençoa a Tua filha, meu Senhor, que preparou a aula, meu Deus, que ela possa vir lembrar tudo aquilo que estudou, meu Deus. Nos ajuda a aprender a Tua palavra esta manhã, que possamos viver conforme a Tua palavra. Nos ajuda uma vez mais, meu Deus. Eu te peço e te agradeço em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Você prefere usar aqui? Tá. Pai do Senhor, irmãos, eu vou tirar a minha máscara, que eu tenho que pôr o óculos. Então, vamos retornar aí à escola dominical, né? Dessa vez a gente tomando os maiores cuidados, tá, irmãos? Graças a Deus aí nós estamos retornando aos poucos, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E nós vamos iniciar agora a lição 4, que diz: crise também é oportunidade de recomeço, né? Como o Alex aí leu a introdução, né? Dessa lição, nós estamos aí, eu que dei a primeira aula, né?
para vocês, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias, né? A história de vários heróis da fé aqui que fizeram parte dessa transformação, né? Dessas adversidades, ele se transformou em transformações na vida deles, né? E nessa lição também não é diferente. A gente não vai falar dos heróis da fé, mas a gente vai falar de mulheres que fizeram parte, né? Dessa história, né? De fé, que fez da crise uma oportunidade de recomeço. Nós estamos vivendo esse momento difícil na nossa vida, que não deixa de ser uma crise, né? É uma crise, tanto na crise financeira, né? No caso, crise econômica, crise em diversos âmbitos da nossa vida. Os irmãos podem sentar, tá bom? Não precisa vocês ficarem em pé, não, tá? Então, são várias crises que a gente passa aí nesse momento difícil da nossa vida, né? E é importante a gente entender que essa crise não existiu só hoje, existiu lá desde o passado, desde a Antiguidade, desde o Velho Testamento, o Novo Testamento. Todos os heróis da fé passaram por crises para chegar aonde eles chegaram, né? E na de hoje a gente vai conhecer a história de uma mulher na Bíblia, e essa mulher, ela não era israelita, né? Ela não fazia parte do grupo de Israel, ela era moabita, né? Então, se você for verificar, é uma estrangeira. Então, por que uma estrangeira pode ter uma oportunidade, por exemplo, de fazer parte da genealogia de Cristo, tá? Que é uma das vitórias e uma das conquistas que ela obteve após a crise que ela passou na vida dela. Então, é uma história conhecida, a história de Ruth. Como o Alex falou, os objetivos da lição é mostrar que a fidelidade, ela produz uma recompensa. E foi isso que trouxe para Ruth, a fidelidade dela, não só ao Deus que antes ela não servia e passou a servir e se converteu ao nosso Deus, ao único e verdadeiro Deus que existe. E ela não só a sua fidelidade a Deus, mas também com a sua sogra, com a família que ela escolheu, né, para estar vivendo a sua vida. Isso produziu uma recompensa para ela, né? E mostra também o caráter de uma mulher cristã, como deve ser uma mulher cristã em meio às dificuldades, em meio às lutas do dia a dia, né? E também para mostrar que Deus cumpre as suas promessas, não importa o tempo, Deus ele está aí, quando ele promete, ele cumpre, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Na introdução, a Ruth, ela faz parte das mulheres estrangeiras, tá? Que fez parte da genealogia de Cristo, tá? E ela veio, dela surgiu a genealogia de Davi e de Jesus, como também outras mulheres, como Raabe, Tamar, tá? São exemplos que são citados tanto em Mateus quanto Lucas, no Novo Testamento, tá? Só que Mateus, ele está abordando a parte da genealogia de Cristo dividido em 3 gerações, né? A primeira é de Abraão até Davi, segundo Mateus, de Davi até o cativeiro babilônico e o exílio judaico até Jesus. Então, em Mateus aborda a genealogia de Cristo dentro desses 3 grupos de gerações, tá? Já Lucas, ele retrocede desde o início, desde o princípio, desde Adão e Eva, né? Ele já busca aí a genealogia de Cristo desde Adão e Eva, e com o objetivo principal de mostrar a humanidade de Jesus Cristo, tá? Que Jesus ele veio ao mundo como homem, né? Para nos mostrar como nós deveríamos seguir segundo os princípios cristãos. Amém, irmãos? Então eu fiz aqui uma espécie de introdução para vocês entenderem, porque às vezes a gente fala a genealogia de Cristo, que fulano gerou cicrano, Deltrano gerou, e fica uma confusão na nossa mente, né? Então, quando a gente fala aqui no tópico 1, a fé nos leva a lugares inimagináveis, né? Noemi, ela saiu da sua terra, né? Ela saiu de Belém e ela foi para uma terra totalmente desconhecida, uma terra que não fazia parte da sua cultura, né? Onde pessoas adoravam falsos deuses e etc. Mas por que ela saiu de lá? Por conta da crise, né? Por conta que eles estavam, a fome chegou até Belém e ela teve que se retirar de lá para ir para uma terra desconhecida, né? Com a esperança de ter uma vida melhor. E aí chegando lá, né? A fome, a tristeza chegou ao coração dela, porque ela perdeu o seu marido, depois perdeu os seus filhos. E aí imagina 3 mulheres, né? Que era Ruth, órfã, e Noemi ficaram sozinhas. E agora, o que eu vou fazer? Né? Sem marido, sem ninguém para cuidar de mim. Né? Mais uma vez, a crise chegou nelas. E aí, o que aconteceu? Né?
Noemi, com o coração sempre temente a Deus, né, dispensou as suas noras, não, vão viver as suas vidas, né, deixa que eu sigo sozinha, né. Órfã obedeceu a sua sogra, ela falou, beijou sua sogra e voltou a viver com a sua família, né. Já Ruth não, ela falou, não, eu vou com você onde você for, o seu Deus é o meu Deus, e então eu vou seguir você para onde você for. E ela teve um coração bom, porque ela não quis deixar a sogra dela viver sozinha, né? Mas não só esse coração bom, mas o que ela percebia na sogra dela? Ela percebia a presença de Deus na vida dela. Isso é importante. O que fez Ruth deixar a sua terra para seguir com Noemi foi o testemunho de Noemi, né? Então, às vezes, o nosso testemunho é muito importante na vida das pessoas. Tá? As pessoas, elas enxergam em você a presença de Deus. E isso é importante na nossa vida. Então, quando você enxerga a presença de Deus na pessoa, isso faz com que a pessoa perceba que o Deus daquela pessoa, ela é boa, né? Isso não significa que ela vai deixar de passar por dificuldades, vai deixar de passar por crises, porque todos nós podemos passar por crises. Não é só porque a gente crê em Deus, não é só porque a gente é cristão, que a gente não vai passar pela mesma crise, né? Não é só porque a gente é cristão que a gente não vai perder um ente querido, não é só porque a gente é cristão que a gente não vai passar por uma dificuldade financeira. Todos nós estamos suscetíveis a esses tipos de dificuldades. Mas quando a gente tem a presença de Deus na nossa vida, tudo se torna mais leve. Não é que a gente não vai sofrer, não é que a gente não tem dor, a gente é como qualquer outra pessoa. Mas quando a gente tem a presença de Deus, tudo se torna mais leve. E as pessoas veem a presença de Deus na sua vida. E isso se torna um testemunho para a vida das pessoas. Poxa vida, se ele passou por isso sendo cristão, né? Por que eu não posso passar por isso e eu não posso vencer e recomeçar na vida? Então, Ruth, ela percebia isso, ela observava isso na sua sogra. E assim ela preferiu o quê? Aceitar ao Deus da sua sogra. E quando você resolve aceitar o Deus, o único Deus suficiente, Salvador, o que tem que ser feito? Você tem que largar tudo, né, que traz coisas ruins para você. E naquela época a idolatria era muito comum. Hoje ainda é comum. Vocês vão entender que tem uma parte na lição aqui que a gente vai falar da idolatria. Justamente nisso. Então, Noemi, ela tinha uma esperança de um novo tempo. E a Ruth, ela via isso nela, né? Então, ela via valor. O testemunho, tá, de Noemi fazia um valor para Ruth. E isso era muito importante para ela. Então, por isso, ela não abandonou sua sogra e seguiu com ela. Porque o testemunho de Noemi fez nascer esperança e nascer fé no coração de Ruth também, tá? Então, isso fez com que ela se tornasse bisavó do rei Davi, tá? E quem não sabe, Davi fez parte da genealogia de Cristo, tá? Então, se unindo a Boaz, que gerou Obed. Então, eu fiz um resumo aqui para vocês entenderem, tá? Ruth se uniu a Boaz, tá? Na história da lição, e gerou Obed, tá? E Obed, tá? Pai de Jessé, que era pai de Davi. Só para vocês entenderem. Eu estou resumindo, porque senão fica fulano, gerou Cicrano, deu... É muita coisa para vocês entenderem. Eu fiz até um desenho aqui, né? Como eu sou professora de biologia, ciência, então eu entendo um pouquinho dessa parte de árvore genealógica. Então eu coloquei aqui, ó, Ruth, Boaz, né? Casaram-se e gerou quem? Obed. Obed casou com outra pessoa, que eu também não coloquei para não confundir vocês, gerou Jessé, e de Jessé veio Davi. E assim prosseguiu até chegar, tá, ao Senhor Jesus Cristo. Imagina você fazer parte da genealogia da árvore genealógica de Cristo, né? Isso é uma coisa maravilhosa, né? Então, tópico 1.1. A crise não é o seu fim, né? Então, da mesma forma que nós estamos em crise, a crise também chegou em Belém. A fome também chegou em Belém. E fez com que Noemi se mudasse para onde? Se mudasse para outro lugar, ou seja, foi para Moabe, né? E isso fez com que os seus filhos se casassem com Orfa e com Ruth e fizessem lá a sua família, não tiveram filhos, e da mesma forma a tristeza e a fatalidade chegou para eles, né? Porque o pai faleceu e os 2 filhos, né? Então morre o esposo, os 2 filhos, e como eu disse, né, Noemi, ela libera as suas noras, mas Ruth resolve o quê? Prosseguir, porque essa decisão que ela tomou na vida dela de prosseguir junto com a sogra dela levou ela a elevados patamares,
né? Que elevados patamares? A gente vai entender agora a partir da lição. Então, o que Ruth ela teve? Ela teve amor, né, por sua sogra. Hoje a gente costuma falar assim, a sogra é isso e aquilo, né? Eu, graças a Deus, eu não tenho o que reclamar da minha sogra. A gente convive bem, né? Mas existe casos, né, que tem um processo de convivência, porque as pessoas são diferentes umas das outras, né? Mas nós temos que ter a virtude e o amor com o próximo. Isso também está relacionado também à nossa família. Então, o amor e a atitude virtuosa de Ruth fez com que ela fosse recompensada, tá? Então, a recompensa ela vem, não porque ela era merecedora, mas ela alcançou esse merecimento por meio da sua virtude, né? Então, ela fez com que fizesse parte dessa genealogia de Cristo. E tudo por quê? Por conta da fé dela, na providência de Deus o tempo todo. Então, que nós também possamos ter fé que Deus está conosco, Deus está cuidando da gente em todos os momentos da nossa vida, inclusive nestes momentos. Deus está cuidando dos nossos familiares, Deus está cuidando dos nossos amigos, né, das pessoas que a gente gosta e também da humanidade inteira, porque está difícil a situação, irmãos. A gente está na nossa casa, às vezes a gente começa a escutar as notícias ruins. E é bom a gente nem ficar se alimentando com coisa ruim, porque isso vai absorvendo na nossa mente. Eu mesmo, lá em casa, a gente nem assiste televisão, nem jornal, nem nada. Quando eu quero saber alguma coisa, eu acesso a internet, vou lá e acabo sabendo. E isso porque as notícias chegam rápido também. A gente nem precisa assistir nada, porque notícia ruim, rapidinho o povo espalha, né? É bem assim que funciona, né, gente? Então, é isso. Então, Deus, ele faz o impossível com coisas improváveis. Se você for analisar a vida dessas mulheres, tá? De Ruth, de Noemi, tá? Deus faz coisas impossíveis com mulheres improváveis. Como assim improvável? Noemi, judia, idosa, pobre, viúva e sem filhos. Como que ela ia refazer a vida dela? Num momento tão difícil assim. Ruth, gentia, né? Viúva, que se apegou com a sogra e se converteu ao Deus de Israel. Então, Deus, ele faz o improvável ele faz o impossível com pessoas improváveis. Como que uma mulher que nem fazia parte, tá, do povo judeu ia fazer parte, né, da genealogia de Cristo? Olha o que Deus fez. Mas por que Deus fez isso? Porque Ele achou virtude nela. Ele viu amor, viu esperança, viu a fé no coração dela. E isso é muito importante. Então, que nós possamos também ter amor ao próximo, nós possamos ter fé em Deus, em Jesus, que Ele vai estar sempre conosco. Então, no tópico 1.2, uma escolha assertiva. É importante que nós possamos fazer as nossas escolhas baseadas nos princípios de Deus. Às vezes a gente faz as nossas escolhas e não avalia se aquilo está de acordo com a palavra do Senhor. Será que isso agrada ao coração de Deus? Eu estou fazendo isso, aquilo? A gente tem que avaliar quando a gente vai fazer as nossas escolhas. Será que se eu fizer isso vai estar agradando a Deus? A mesma coisa, Ruth sentiu. Pela fé, ela percebeu que isso era agradável aos olhos de Deus. Então, o que ela fez? Ela abandonou todas as suas crenças antigas. Ou seja, eles tinham fé em outros deuses. E o que ela fez? Se eu vou seguir Noemi, eu vejo que ela tem um único Deus, que é o suficiente Salvador, que é capaz de fazer milagres, que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós merecemos. Por que eu vou ficar adorando outros deuses, né? Então, assim como Ruth, quando a gente resolve servir a Deus, nós temos que abandonar aquilo que nos traz o prazer da carne. Da mesma forma, quando você resolve servir a Deus, a gente tem que abandonar aquelas crenças antigas, né? E por esse motivo, ela passou a participar da genealogia de Cristo, porque ela abandonou os sentimentos antigos. Quantos de nós muitas vezes estamos aqui na igreja e ainda continuamos com aqueles sentimentos do passado? Ai, que fulano fez isso para mim, que Beltrano fez aquilo, e fica alimentando aquilo dentro de si, né, se apegando com coisas que não vão trazer benefício nenhum para a nossa vida espiritual. Isso também se torna uma idolatria, vocês sabiam disso? Porque idolatria, o que significa? Até pesquisei aqui. O que é idolatria? Culto que se presta a ídolos,
falsos deuses. As pessoas pensam que é só isso. Idolatria é isso. Mas sabia que idolatria é amor excessivo e admiração exagerada por qualquer coisa? Ai, meu celularzinho, pelo amor de Deus, cuidado, vai quebrar. Ai, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso daí é idolatria. Fulano, cuidado com isso meu, cuidado com aquilo meu. Ó, pode pegar, mas cuidado para os... Cuidado, tem que ter cuidado? Sim, mas muito cuidado com o amor excessivo. Né? Eu sei que às vezes os pais, eu não tenho filho ainda, e eu acredito que o amor é incrível, né, dos pais para com os filhos, mas a gente também tem que tomar cuidado para você não idolatrar o seu filho. Você tem que criar ele conforme os princípios de Deus, mas também não pode ter idolatria. Tudo que é amor excessivo e admiração exagerada. Olha aquele pastor, nossa, olha que maravilha, olha, esse é o cara, não sei o quê. Isso daí é idolatria. Quem a gente tem que adorar? Somente a Deus. Tá? Então, qualquer coisa que tiver na nossa vida que vá substituir o amor de Deus, que está te afastando de Deus, tome cuidado, porque isso também pode ser uma idolatria. Eu não vou na igreja porque hoje eu tenho que fazer isso e aquilo. A gente está trocando, tá, o espaço de Deus na nossa vida por coisas passageiras, por coisas que não vai trazer benefício nenhum para a gente. Então, isso também se torna uma idolatria. Vamos ler em Colossenses 3:5. Já deixei até separado aqui, ó. Colossenses 3:5. Vou ler, tá bom? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil consciência e a avareza, que é idolatria. Olha só o tanto de coisa que é idolatria, né? Isso porque eu citei alguns exemplos do nosso dia a dia. Então, a gente tem que matar tudo aquilo que se afasta do nosso Deus. Tudo que vocês perceberem que se afasta do nosso Deus, mate, corte da sua vida, se afaste. Porque Deus, ele se agrada quando você adora somente Ele, tá? Tópico 1.3. Caminhe com alguém que te aproxime de Deus, isso também faz parte. Às vezes você está andando com pessoas que te afastam de Deus, que te dão maus conselhos. A gente também tem que prestar atenção nisso. Será que as pessoas que estão à sua volta, mesmo sendo familiares, mesmo sendo amigos, às vezes até um irmão da igreja, porque acontece isso. A gente tem que avaliar de acordo com o quê? De acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a Escritura. Às vezes o irmão não está fazendo da forma adequada. O que você tem que fazer? Oriente. A gente tem que influenciar as pessoas e não ser influenciadas por elas. Tá? Então, lá no seu trabalho, olha fulano, olha lá, olha só aqui, que imagem bonita, não sei o quê, não sei o quê. Aí, não, irmão, não quero ver isso aí, não. Isso não me agrada, essa piada aí, não gosto dessas coisas. Né? As pessoas precisam ver a presença de Deus na sua vida. Né? E não é você que tem que ser influenciado por ela e se deixar contaminar pelo mundo. Então, Noemi, apesar das perdas, apesar da dor, ela exalava a presença de Deus. Será que nós exalamos a presença de Deus? Será que as pessoas veem Deus nas nossas vidas? Vê a presença de Deus nas nossas vidas? Realmente aquela irmã é cristã, nas atitudes dela você consegue ver isso. Eu não estou falando aqui, gente, que a gente tem que ser santo, e ninguém é santo aqui não. Ninguém é santo, ninguém está falando que a gente tem que ser santo, mas a gente tem que procurar ser pessoas cada vez melhores e seguir dentro dos padrões e princípios de Deus. É isso que eu estou falando, tá? Então, a gente tem que caminhar ao lado daqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Por quê? Assim como Ruth resolveu andar ao lado da sua sogra. Por quê? Porque a sua sogra tinha princípios e padrões dentro da palavra do Senhor. Assim nós também temos que seguir e estar ao lado dessas pessoas que a gente vê que são pessoas que são tementes ao Senhor, que têm o coração, né, voltado a Deus. Então que a gente possa voltar o nosso coração ao Senhor, voltar o nosso coração para aquelas pessoas que estão tementes a Deus. Isso não significa que a gente tem que deixar de orar pelo próximo e deixar de amar o próximo, tá, gente? Não é isso. Eu estou falando que a gente não pode fazer aquilo que eles fazem.
Amém? Só para os irmãos terem cuidado nessa parte também. Então, valorize quem te aproxima de Deus. Valorize aquele irmão que um dia te ligou e falou assim, você está bem, irmão? Está tudo bem? Você está precisando de ajuda? Essas pessoas estão te aproximando de Deus. Elas têm um cuidado, né? Para saber se você está bem, né? As pessoas que estão ao seu lado, tanto nos momentos difíceis quanto nos momentos felizes. Porque não é só nos momentos difíceis que as pessoas têm que estar do nosso lado. É nos momentos felizes também. E às vezes a gente tem uma certa dificuldade nesse sentido, né? Tipo assim, o irmão acha que está vendo minha felicidade, acho que ele não está se agradando muito, não. Então a gente também tem que vigiar nessa parte aí, porque isso também agrada a Deus. Quando a gente se alegra, né, com os nossos irmãos. Amém, irmãos? Está dando para entender? Tópico 2. Superando a crise. Todos nós aqui estamos vulneráveis. Concordam? Eu estou aqui, eu quase não saio de casa, praticamente estou aqui dando aula para vocês, mas a gente está vulneráveis, né? Estamos tomando todos os cuidados. Mas saiu de casa, qualquer coisinha, já está vulnerável, certo? Assim como, tá? A vulnerabilidade e o medo tomaram conta dessas duas. Ou seja, só elas duas, mulheres, sair da onde elas estavam para voltar para a sua terra, elas estavam vulneráveis. E o medo atingia o coração delas, a dúvida atingia o coração delas. Da mesma forma somos nós. Nós saímos das nossas casas vulneráveis com medo da doença, né? Com medo de diversas outras coisas que tem aí no mundo, porque não é só a doença, né? Que a gente está vulnerável. Neste momento, a gente está vulnerável à doença, mas tem vários outros tipos de coisas que podem trazer danos à nossa vida. Então, todos nós estamos vulneráveis e com medo, com incertos de muitas coisas nas nossas vidas. Mas, quando você tem fé em Deus, tá? Isso faz com que a gente prossiga. A gente prossiga. E com fé, acreditando que Deus fará o melhor para a gente. Nós temos que acreditar que Deus sempre está fazendo o melhor para nós. Então, coloca a fé no coração. A gente está retornando agora para os cultos. Está aqui um irmão sentado em cada banco. Ninguém está se tocando. A gente está fazendo a nossa parte e está buscando a Deus. Isso é importante, né? Então, a gente está tendo fé e a gente está prosseguindo, porque é preciso recomeçar. Assim como elas prosseguiram, tiveram fé e recomeçaram, nós também precisamos. Então, é importante esse momento que a gente está vivendo agora, de retorno também. Tópico 2.1. Movidas pela fé, mesmo em meio à crise. Nós, irmãos, nós temos que ser movidos pela fé, mesmo neste momento difícil. Tá? Então, se você for avaliar a vida das duas, o que aconteceu com elas? E mesmo assim elas tiveram fé que elas teriam esperança sobre as circunstâncias da vida delas, quando para elas, e naquela época, praticamente isso era perdido. Perderam-se todos os homens da casa, e agora, como vou me sustentar? Né? Então, além da perda material, elas perderam seus entes queridos. Olha o que elas estavam passando, além da fome, da perda material, perderam seus entes queridos. Diante da dor, o que acontece? Noemi se levanta com fé, mostrando que ela sabia que Deus estava cuidando delas. Ela reconhece o controle de Deus na vida dela. Poxa vida, eu perdi meu esposo, eu perdi meus filhos, mas eu reconheço que Deus está comigo, que Deus está cuidando de mim. Esse era o pensamento de Noemi. Elas não se isolaram diante da crise e do luto que elas estavam vivendo. Elas não se isolaram. Elas não se isolaram na tristeza, no luto, na dor. Antes, elas levantaram a cabeça e com fé em Deus e em Cristo, o que elas fizeram? Prosseguiram e seguiram e resolveram o quê? Recomeçar. Elas resolveram recomeçar a vida delas. Então, elas voltaram para o lugar de onde elas vieram antes, ou seja, voltaram para Belém, sempre confiando na provisão de Deus. Quantos irmãos, né, hoje estão desempregados, mas pela fé acreditam na provisão de Deus, que Deus vai prover um emprego, Deus provê um alimento, né? Deus toca no coração de um irmão para poder ajudar. Então, o que a gente tem que fazer? Somente
acreditar em Deus, colocar os nossos joelhos no chão, orar, buscar a palavra do Senhor e acreditar que Deus, Ele vai prover as nossas necessidades. Ele vai ter o cuidado conosco. Quantos irmãos se contaminaram e graças a Deus já estão curados? Deus curou. Muitos se contaminaram, infelizmente, partiram para o Senhor, né? Às vezes não da nossa família, mas das pessoas próximas que estão com a gente, né? Que a gente convive no dia a dia. Você o fulano lá faleceu de Covid, o Deltrano. É triste, gente. É uma dor no coração, né? Porque a gente está aqui, está bem, tudo, e eles como estão? Vamos orar por esses irmãos, né? Que perderam, esses irmãos que estão enlutados, que estão passando por dificuldades e por dias difíceis, por esses momentos tão difíceis na vida deles, que Deus possa dar essa força e essa fé para eles recomeçarem. Amém? Tópico 2.2. Nas crises, faça escolhas em Deus. Como eu disse anteriormente, quando você escolhe aquilo que está dentro do princípio de Deus, Deus age de forma sobrenatural e o milagre chega. O milagre, ele chega. A provisão chega, tá? O conforto no seu coração chega. Toda aquela dor que está no seu peito chega por intermédio do Espírito Santo que nós temos hoje. Então, a gente tem que escolher o bem sempre. Você tem 2 caminhos para você seguir. Ou você vai escolher o bem ou você vai escolher o mal. Mas nós, como cristãos, temos que escolher aquilo que agrada à vontade de Deus. Vamos ler em Deuteronômio. Deuteronômio. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhos contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Ou seja, Deus sempre dá. Aqui está dizendo, Ele dá a vida ou a morte, a bênção, a maldição. Quem é que vai escolher? Somos nós. Nós que vamos escolher o que nós queremos para a nossa vida. Então, a gente tem que escolher o quê? A vida, a salvação, as bênçãos do Senhor sobre nós. Amém, irmãos? Então, da mesma forma, foi ela preferiu escolher o quê? As bênçãos do Senhor. Orfa preferiu ficar lá. Continuou adorando os falsos deuses, não se converteu dos seus maus caminhos. Ruth escolheu o bem, escolheu servir o único verdadeiro Deus, viu os princípios de sua sogra e ela fez escolhas assertivas. E isso é importante. Então, quando você faz a escolha assertiva, tá? Ela decidiu servir a Deus. E ela escolheu conhecer Deus. Orfa nem se permitiu escolher. Ela nem se permitiu entender. Ela nem se permitiu sentir a presença de Deus. Já a Noemi e Ruth, elas se permitiram continuar servindo ao único e suficiente Deus. O que Noemi podia falar? Poxa vida, Deus me abandonou. Meu esposo morreu, meus dois filhos morreram, não tenho mais ninguém, minha família acabou. Mas não, ela sabia que Deus estava cuidando dela. E a fé no coração dela, né, fez com que o testemunho dela viesse salvação para quem? Salvação para Ruth. Que nós também possamos ser testemunhos na vida de outras pessoas e que por intermédio das nossas vidas, muitas vidas sejam salvas. No tópico 2.3, no mundo tereis aflições. Essa palavra é muito conhecida. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus veio ao mundo por nós. Ele viveu todas as dores desse mundo como homem. Ele venceu o mundo. E nós também temos que vencer esse mundo tão cruel, tão difícil. Nós também temos que vencer o mundo. Vamos ler em Salmos. Salmos 35. Salmos 35.
porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Todos nós vamos passar por crises na nossa vida, mas ela não é para sempre. Ela é passageira. Esse momento difícil que a gente está vivendo não vai ser para sempre. Vai ser passageiro, irmãos. Em nome de Jesus, nós temos que ter fé em Cristo. Nós temos que ter fé que Deus, Ele vai acabar com tudo isso. E para tudo na vida a gente tem que tirar uma lição. O que faz nos refletir nesse momento que a gente está vivendo? Será que a gente está agindo conforme os padrões e os princípios de Deus? Será que a gente não tem que voltar ao primeiro amor? Será que a gente não tem que voltar a fazer coisas que muitas vezes a gente fazia e hoje a gente não faz mais, como orar, ler a palavra, fazer visitas, né? Evangelizar as pessoas, né? Tantas coisas se perderam. E evangelizar não está só em você ficar entregando folheto, não. É evangelizar com a sua vida, com o seu testemunho, como Noemi evangelizou, através do testemunho dela, porque Ruth viu a presença de Deus na vida dela. E isso é importante. Vamos ler também Eclesiastes. Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo. Esse tempo difícil vai acabar. Se você for ver histórias da Bíblia e os heróis da fé, todos eles viveram tempos difíceis na vida deles, mas também viveram momentos bons, momentos de prosperidade que Deus se fez presente na vida deles. Então a gente tem que colocar isso em mente. O momento difícil existe. Você está desempregado hoje, mas você não vai estar desempregado para o resto da vida, não. Tenha fé em Deus. Deus, Ele quer o melhor para você. Aproveite esse momento que você está desempregado, busque mais a Deus. Se ocupe mais tempo buscando a palavra do Senhor, orando. Orando pelo próximo, orando pela sua família. Tenha uma reflexão nas coisas que nós estamos vivendo. E Deus, Ele vai se fazer presente, o cuidado dEle, Ele é perfeito. Às vezes, a gente não sabe o porquê aconteceu isso naquele momento, mas Deus, Ele vê além, e os planos deles são melhores do que os nossos. Então, a gente só tem que crer e ter fé. Então, nós devemos permanecer em Deus, pois Ele venceu o mundo. Quem venceu o mundo? O Senhor Jesus, em João 16:33, palavra super conhecida, João 16:33. João 16:33, que diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que palavra maravilhosa, palavra encorajadora, que nos faz refletir. Se Jesus veio ao mundo, Ele venceu o mundo como homem. Nós temos que vencer este mundo, vencer a crueldade, né? Todas essas coisas que estão acontecendo. Então, nada escapa aos olhos de Deus. Permaneça confiante no Senhor, mesmo em meio às adversidades. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que só tem fé quando está tudo perfeito. Está tudo maravilhoso, está tudo ótimo, meu Deus, é lindo. Peraí, aí fica desempregado, daí alguém da família morreu, faleceu, alguma coisa aconteceu, meu filho está doente, etc. Aí só fica reclamando o tempo todo, reclama e não agradece a Deus sobre todas as circunstâncias. A gente tem que agradecer a Deus sobre todas as circunstâncias. Eu passei por um momento difícil na minha vida e eu agradeci. Poxa, foi difícil para mim? Tive dor? Tive sofrimento? Sim. Mas em todo momento eu vi o cuidado de Deus na minha vida. E eu tirei uma experiência disso. Sabe qual foi a experiência que eu tive? Mais intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque no momento difícil, você lembra que Deus existe. E você começa a buscar Deus, orar e falar com Deus. Poxa vida, Deus, por que eu estou passando por isso? Não é Deus que quis que acontecesse isso com você.
Mas Deus, ele tem propósitos na nossa vida. E a gente não sabe. Ele vai além do que a gente imagina. E a gente tem que colocar isso em mente. Deus, eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei do seu cuidado, eu sei do seu amor. Se não fosse o Senhor, como eu sobreviveria? A gente tem que pensar dessa forma, gente. Sem Deus, a gente não sobrevive aos momentos difíceis e às dificuldades. Sem Deus, a gente não sobreviveria a essa crise. A gente só está aqui de pé, forte, fortalecido na palavra do Senhor. Por quê? Porque a gente sabe que Deus está cuidando da gente. Está tendo todo o cuidado com os nossos irmãos e os nossos entes. Por mais que muitos partam, a gente sabe que Deus está tendo cuidado. Ele sabe de todas as coisas, né? Então, mesmo em meio às adversidades, nós temos que adorar a Deus sobre todas as coisas, tá? Assim como Jó adorou a Deus sobre todas as suas dificuldades. Se a gente for pegar, por exemplo, a história de Jó, né? Sobre todas as coisas eles adoraram a Deus. Vamos ler em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Diz a palavra do Senhor: e sabeis que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a gente não ter que temer não significa que a gente não tem que tomar cuidado não, tá, irmãos? A gente tem que ter fé, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a gente tem que usar máscara, a gente tem que passar gel, a gente não pode ficar abraçando os irmãos, tocando na mão e etc. Porque isso são os cuidados que a gente precisa ter, né? E outro, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o que a gente tem que fazer? Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, cuidar do próximo. Isso daí também faz parte, tá, irmãos? Porque quando a gente fala assim, não, tenho fé em Deus, vou usar máscara não, Deus está cuidando de mim. Gente, também não pode ser assim, né? As pessoas também, eu acho que não estão tendo um entendimento adequado do que Deus está falando na palavra. A mesma forma que veio a ordem para poder fechar a igreja, a gente fazer só os cultos online, isso é obediência. Isso é obediência da palavra do Senhor. Nós temos que ser obedientes às leis deste mundo. A própria Bíblia fala isso. E a gente não está indo de contra a Deus. Por quê? Porque onde que a igreja está, gente? Aqui é um templo. A igreja é quem? Somos nós. Se tem o culto online, o que a gente tem que estar fazendo? Assistindo o culto nas nossas casas, adorando e servindo a Deus nas nossas casas. Os vizinhos têm que escutar você adorando e louvando a Deus. Ele tem que ver o testemunho na sua vida. Poxa vida, está em meia crise, o irmão está adorando, está louvando, está glorificando, está orando pelos vizinhos, está orando pelos familiares, pela humanidade. Será que os nossos vizinhos estão vendo isso na gente? Então, só uma reflexão. E nós devemos nos adaptar sempre. O momento é de dificuldade, temos que nos adaptar a esses tempos difíceis, como nós estamos nos adaptando aqui. Tem poucos irmãos aqui, outros estão em casa se resguardando, mas estão em casa ouvindo a palavra do Senhor, tá? Então nós estamos se adaptando a esses tempos difíceis, mas não estamos deixando de adorar a Deus. Não estamos deixando de buscar a palavra do Senhor, que é importante. Não se apegue, não se agarre a coisas negativas. Eu vejo muito isso. Você viu fulano, morreu não sei quantas pessoas hoje, passou no jornal, isso e aquilo. Gente, não se apegue a essas coisas. Vamos continuar orando, irmão. Não se apegue a essas coisas, porque isso traz coisas negativas para a nossa mente. E a gente tem que se alimentar de coisas boas, de coisas positivas, e ter a certeza que o Espírito Santo está nos guiando em todo o momento. Né? Ruth, Noemi poderia simplesmente se apegar às coisas negativas. Perdi meu esposo, perdi meu filho, e agora como eu vou me sustentar? Não, elas levantaram a cabeça. E Deus vai prover na minha vida. Não estou preocupada com o que aconteceu. Estou preocupada com o que eu vou ter que fazer para melhorar essa situação. Porque tem gente que acha que as coisas caem no céu. Deus vai prover, mas você tem que fazer sua parte, irmão.
E muitas vezes as pessoas não querem fazer a parte deles. Pense que a sua vida é a sua responsabilidade. Você não tem que ser empurrado por ninguém. A sua vida é sua responsabilidade. Então, quem tem que orar pela sua vida? Isso não é que as pessoas não podem orar por vocês, mas como que você pede oração para um irmão se você mesmo não ora? Pensa comigo. Eu não tenho força. Ore mesmo sem força, que Deus ele vai dar a força. E ele se alegra, mesmo você estando nessa situação. Deus ele se alegra. Então, a sua vida não é responsabilidade dos outros. Você não tem que ser empurrado pelos outros. É sua responsabilidade, é sua obrigação. A salvação ela é individual. Então, não é só o irmão orando por você, você não vai ser salvo. Você tem que querer. Você tem que deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Amém, irmãos? Tópico 3. Recomeçar é preciso. As tragédias da vida são inevitáveis. Tem pessoas que passam tragédias menores, outras tragédias maiores. Crises na vida, todos nós já passamos na nossa vida. Cada um vive uma crise. Tem pessoas que vivem crise financeira, tem pessoas que vivem crises emocionais, até dentro da igreja, muitas pessoas com depressão, muitas pessoas que muitas vezes perdem um ente querido e não conseguem sobreviver àquele momento difícil. Mas por que, irmão? Porque tem que deixar o Espírito Santo agir na sua vida e te guiar, para que você consiga passar por isso, por mais leveza, e que você consiga recuperar aquilo que foi perdido, para que você consiga prosseguir e recomeçar. E quando você coloca a sua vida diante de Deus, diante do altar do Senhor, buscando a presença dEle, acreditando que Ele é o provedor da nossa vida, o milagre chega, como chegou para Ruth. No tópico 3.1, milagres no recomeço. Ela decidiu recomeçar. Ela foi uma mulher humilde. Ela deixou todas todo o seu orgulho. E o que ela fez quando chegou em Belém? Eu vou trabalhar para me sustentar. Simplesmente ela podia pensar assim, não vou trabalhar, vou esperar chegar a provisão para mim. O que ela fez? Ela arregaçou as mangas e ela foi buscar a provisão. Foi trabalhar no campo, né? Para poder tirar espigas. Para quê? Para suprir tanto ela quanto a sua sogra. Quem faz isso? E aí ela trabalhando, né? Ela reagiu à humilhação e à pobreza com determinação. E ela seguiu em frente. Isso fez com que a atitude dela, a vontade dela, o foco e determinação agradasse a Deus e visse virtude na vida dela. E essa virtude alegrou aos olhos, de Boaz. E Boaz viu essa virtude nela. E o que ele fez? Ele se agradou. Então Boaz, ele era um homem de caráter, né? Ele era um homem honesto. E ele se encantou pela honestidade dela, pela virtude, pelo amor que ele viu nela. E o que aconteceu? Eles se casaram, segundo a lei. Ela fez sua família, nasceu o seu filho e ela começou a fazer parte do quê? Da genealogia de Cristo. Então chegou o milagre na vida dela. No tópico 3.2, toda ação gera uma reação. Se você está agindo da forma correta, você vai obter frutos bons na sua vida. Se você está agindo de forma incorreta com seu irmão, o que vai gerar? Bons frutos, será? Você vai plantar uma coisa e vai nascer outra? Não vai, gente. Então, tudo que você planta, você colhe, tá? Essa é a observação. Então, nós também devemos deixar tudo para trás, tudo que traz de ruim. Como Ruth deixou tudo para trás, tá? A gente também tem que deixar todas as coisas ruins para trás, toda a negatividade, tudo que não vem de Deus para trás e somente prestar atenção em quem? No nosso Senhor Jesus, tá? Então, Boaz, ele foi generoso com ela. Ele não permitiu que ela voltasse de mãos vazias após o trabalho. Então, ela não ia voltar de mãos vazias. Então, o milagre chegou na casa de Ruth e de Noemi. E através desses momentos difíceis, tá? Ele percebeu o amor de Deus na vida dela e o milagre chegou na vida dela. Então, lembre-se disso.
a alma generosa sempre prosperará. Foi o que aconteceu com Ruth. Ela foi generosa e ela prosperou. Não porque ela pediu prosperidade, mas não, porque Deus fez um milagre na vida dela, mesmo por todos aqueles momentos difíceis que ela passou. No tópico 3.3, para encerrar, depois da tempestade, a bonança. Pense sempre nisso. Depois da tempestade, a bonança. Se você continuar no caminho do Senhor, você continuar tendo fé, continuar deixando Deus agir na sua vida, tem a tempestade, mas depois vai vir a bonança. Foi o que aconteceu com ela. Na presença de Deus sempre há fartura e alegria. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Semeie bondade, né, e fidelidade, e a colheita será farta. Tá? Quando você semeia bondade, tá, a colheita ela vai ser farta. Então Boaz ele se casou com Ruth, como eu falei, gerou Obed e começou a fazer parte da genealogia de Cristo. Olha que alegria, né? Você fazer parte, não só ela, né? Como outras também, como Tamar, Raabe, Batseba, tá? Foram mulheres que fizeram parte da genealogia de Cristo. E que também passaram por momentos de crise. Se a gente for avaliar a história de cada um, que eu não vou falar aqui, porque não faz parte da aula. Eu estou falando de Ruth, mas acredito que nas lições vão ser citados Tamar, Raabe, Batseba. Foram exemplos de mulheres que fizeram parte da genealogia de Cristo e passaram por crises também na vida delas. Amém, irmãos? Então, todas com uma história de conversão, se você for avaliar. Todas com uma história de conversão, que se converteram dos maus caminhos e deixaram Deus agir na vida delas. E Deus se fez presente na vida delas e trouxe um milagre. Então, que nessa manhã nós possamos entender que a crise existe, mas que nós devemos também ver que ela é uma oportunidade de recomeço, que ela possa ser uma oportunidade na vida dos irmãos nessa manhã, que os irmãos possam se refletir o que verdadeiramente está acontecendo na nossa vida, né? Que nós possamos melhorar diante da presença do Senhor e diante da vida dos nossos irmãos. Amém, irmãos? Eu agradeço aí a oportunidade, espero que tenha contribuído aí para a aprendizagem de vocês. Vou chamar o Alex. Deus abençoe a Vladiane por essa excelente aula. Eu creio que nós aprendemos muito na palavra do Senhor. Quero ser muito breve aqui no meu comentário. É muito interessante ver a escolha de Ruth, lendo ela, né? Mas viver essa história, parece que essa escolha ela é insensata e é meio sem pensar. Porque o que Noemi tinha para dar para Ruth, havia saído da sua terra com esposo, filho, e agora estava retornando viúva, sem esposa, sem esposo, sem filho. Mas Ruth, ela viu o Deus de Noemi através da vida de Noemi. E é preciso que as pessoas vejam Cristo na nossa vida. O apóstolo Paulo diz assim: sedes o meu imitador, assim como eu sou de Cristo. É preciso que o mundo veja Deus na nossa vida através das nossas atitudes. E é isso que eu percebo que Ruth vê na vida de Noemi. Ela conhece o Deus de Noemi. E mesmo a circunstância mostrando que era impossível, ela sabia que o Deus de Noemi tinha o poder de mudar essa história. Mesmo sabendo que era impossível ter uma saída através da circunstância, mas ela acredita que o Deus de Noemi pode mudar essa história. Irmãos, não vivemos por vista, mas sim por fé. Mesmo Ruth sem enxergar um milagre, uma esperança, porque ela nem conhecia a terra para onde Noemi estava voltando. Mas ela acreditou. Precisamos acreditar, irmãos. Vivemos tempos difíceis e vivemos por fé e não por vista. E aquilo que é invisível, que é impossível, o nosso Deus tem poder de tornar o invisível visível. E aquilo que é intangível, o nosso Deus tem um poder de tornar tangível. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Eu quero convidar aqui o Geilson, né, superintendente da escola dominical, para fazer essa oração e dar o término também. O nosso pastor teve um compromisso agora e precisou sair. Deus abençoe a todos. Nós, irmãos, vamos agradecer ao Senhor por esse ensino
por esse período de estarmos aqui nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Foi muito bom mesmo. Como o nosso irmão Alex disse, à noite teremos o culto, né? Nosso pastor precisou sair, ele tinha avisado a direção da escola bíblica, e o culto está sendo realizado online, mas também presencial, 40%. Presença dos irmãos, lógico, pessoas que estão fora de risco estão podendo vir para o culto com todos os cuidados necessários. Vamos agradecer. Quantos precisam de oração? Orando uns pelos outros e agradecendo por esse período. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estar na tua casa para aprender a tua palavra, que também no momento de crise é a oportunidade de recomeçar. E nós aprendemos aqui nesta manhã que o Senhor mostrou isso através da história de Ruth e Noemi. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, a cada irmã que está presente, e aqueles também que estão em casa. Senhor, dá-nos um dia de paz, um dia de bênção, e que o Senhor possa guardar cada um. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe, está terminado.